Olá, tudo bem? Eu sou a Nayara, professora de História. Nazismo é o tema desta videoaula. Para falar de nazismo, a gente precisa entender o contexto em que ele aparece na Alemanha, a sua ideologia, o movimento de ascensão e o governo nazista. Mas presta sua atenção. Antes de começar, deixa eu te lembrar uma coisa. Esse canal, Som de História, é um resumo das minhas aulas de história. Vamos lá? Com a derrota na Primeira Guerra Mundial e as duras imposições do Tratado de Versalhes, a economia alemã estava arruinada. Em 1918, o setor mais radical do Partido Social Democrata, a Liga Espartaquista, rompeu com o setor moderado e fundou o Partido Comunista e tentou um levante com a recém-instaurada República Alemã. Esse episódio ficou conhecido como Levante Espartaquista, movimento liderado por Rosa Luxemburgo, entre outros, e que se espalhou por Berlim e outras cidades. Eram os primeiros sinais da força do marxismo-leninismo na Alemanha. Por outro lado, no início de 1919, após a Assembleia Nacional, nascia a República de Weimar, federativa, parlamentar e democrática. Mas a forte crise econômica e agitações sociais por conta do grande número de desempregados e inflação é fundado o Partido Nazista em uma cervejaria em Munique. Hitler, fundador do partido, ex-cabo do exército alemão, com uma fantástica oratória, carismático e um grande propagandista, divulga o partido com o discurso de que a derrota alemã na Primeira Guerra foi causada por traidores internos, os judeus, e não pela superioridade bélica dos inimigos. Em 1923, se aproveitando do clima de insegurança e crise na República de Weimar, Hitler lidera uma tentativa de golpe, o Putsch de Munique. Com o fracasso, ele foi preso e na prisão escreve parte de seu famoso livro Mein Kampf, Minha Vida, com os fundamentos do nazismo. A ideologia nazista estava pautada nas seguintes características: fascismo, repúdio ao Tratado de Versalhes, antissemitismo, que é a aversão ao povo judeu, anticomunismo, nacionalismo exacerbado, Estado totalitário, unipartidarismo, que é a existência de um único partido, militarismo, superioridade da raça ariana, ou seja, supostamente uma raça mais pura do ser humano, e os grupos paramilitares, conhecidos como SSSA, criados para proteger Hitler, além de espalhar violência contra os opositores da ideologia nazista. Bom, depois de leve recuperação na economia, a Alemanha volta a ter problemas com a crise de 29 nos Estados Unidos, que se espalha pelo mundo todo. Sem conseguir solucionar os problemas, o país se vê diante de uma polarização política. De um lado, o crescimento do comunismo, e de outro, o nazismo, sendo financiado por banqueiros e industriais. Com a maioria nazista no parlamento em 1932, Hitler se torna o chanceler, o primeiro-ministro, no ano seguinte, e logo depois passa a ser o guia, o Führer, com a fundação do Terceiro Reich, o Terceiro Império Alemão. No governo nazista, a retomada econômica acontece com o desenvolvimento industrial, a aliança entre o Estado e o capital privado, estímulo a obras públicas, gerando o fim do desemprego e o desenvolvimento da indústria bélica. Ok? Nossa, quanta coisa, né? Bom, é isso. Nessa videoaula, eu fico por aqui. Ficou com alguma dúvida? Acesse somdehistoria.com.br. Lá você pode conferir todo o conteúdo escrito das videoaulas aqui deste canal, tem podcast e a gente troca uma ideia também.